Boa tarde a todos. Meu nome é Fabrício Barros de Amorim, sou tecnólogo em radiologia, estou cursando a pós-graduação em ressonância magnética pelo IMEB-IES, daqui de Brasília. Hoje eu venho falar um pouco sobre a primeira aula que tivemos de física com o mestre Tiago, tratando sobre instrumentação em ressonância. E aqui vou dar um pouco do resumo da aula e de algumas perguntas que o professor fez, que venham trazer algumas respostas, tá bom? Então, na aula de física, o professor Tiago levou pra gente o que são os materiais ferromagnético, diamagnético e paramagnético. Descobrimos que os materiais ferromagnéticos são materiais que eles se atraem ao campo magnético. E também temos o material diamagnético, que são materiais que eles se repelem ao campo magnético, então eles não há atração entre eles, como por exemplo sais de bismuto, ao cobre também, né? E também temos os materiais paramagnéticos, que eles são materiais que os elétrons deles são desemparelhados, mas quando há um campo magnético, eles se alinham. E quando eles se alinham a esse campo, há um momento magnético, há ali uma massa, há ali uma velocidade, tem uma quantidade de movimento ali que vai gerar com que esses materiais paramagnéticos, que esses elétrons eles se alinhem ao campo, ali gerando um pequeno campo magnético, podendo se tornar até um pouco mais forte. Mas quando eles não estão ao lado de um campo magnético, eles não têm o poder ali de, podemos se dizer, de magnetização, tá bom? Tratando sobre o campo magnético, trazendo sempre relacionando a ressonância magnética, né, ao aparelho de 1,5, 3 Tesla, né? Como materiais sem magnetização, ele cria campos magnéticos. Materiais, no caso diamagnéticos, criar campos magnéticos, isso é possível? Sim, é possível, gerando carga elétrica. Mas como? Como gerar carga elétrica? Tendo movimento. O exemplo que o professor deu na nossa aula foi o seguinte: ele pegou um pequeno ímã e passou por dentro e soltou dentro de um fio de cobre, dentro de um cano de cobre. E ao soltar lá dentro, ele demorou para descer, não caiu na mesma hora. Mas você pensa, mas era para ter caído, porque não há atração. Mas movimento, quando há movimento, gera corrente elétrica, e ao gerar corrente elétrica do ímã com um material que é diamagnético, ali gera um campo magnético. Por isso que ele demora mais a cair, que ele vai, a partir do momento que ele tem movimento, ele vai se atraindo, porque ele está gerando corrente elétrica. Então ele está criando um campo magnético, né? Então há ali uma oscilação de campo. Também o professor trouxe para a gente na aula sobre a precessão, né? Falou que o exemplo da precessão, pegou uma roda de bicicleta, segurou ela aqui no seu eixo, começou a girar, e quando ele soltou em uma corda, ela continuou rodando naquela mesma direção. Então a roda ela começou a girar no seu próprio eixo. Isso está relacionado aos spins, está relacionado ao hidrogênio, né? Que quando o hidrogênio ele começa a girar, ele começa a ter o movimento ali de spin no seu próprio eixo, ele comporta como um pequeno ímã. E ao gerar esse pequeno ímã nas células ali de hidrogênio, com a atração do campo magnético, a gente começa relacionar com a ressonância para a geração de sinal para que quando há aplicado um pulso de radiofrequência, né? Então quando a gente aplica um pulso de radiofrequência em 90 graus, né? Em 90 graus de magnetização, e ela é jogada no campo transversal. Quando acontece isso, ele passa a induzir, quando esse pulso
ele induz corrente elétrica. E quando induz a corrente elétrica na bobina de frequência, né? No caso, ele vai começar a gerar sinais elétricos. E quando gira sinais elétricos da bobina de frequência, os sinais elétricos que foram gerados ali, a bobina receptora, ela vai receber esses sinais daquela região, daqueles átomos de hidrogênio que tiveram ali o seu momento magnético, que tiveram ali seu momento de precessão, tá bom? Então, quando geramos um pulso de 90 graus, né, em algumas sequências, um exemplo na sequência T1, quando a gente gera um pulso de 90 graus, a gente gera corrente elétrica. Quando gera corrente elétrica, gera campo magnético. Quando há campo magnético, nós começamos a obter os sinais daquela região do corpo daquele paciente, tá bom? E lembrando aqui que todos os materiais dentro da ressonância, eles devem ser, e eles são diamagnéticos, eles não se atraem. Já percebeu? Tanto as bobinas, as espumas, as madeiras, os vidros, os carrinhos de primeiros socorros, as macas que devem entrar, as cadeiras de rodas, todos devem ser diamagnéticos para que haja uma proteção ali com o paciente, tá bom? E uma pergunta que o mestre Tiago deixou para nós foi o seguinte: o gadolínio, como ele brilha? Essa é a grande pergunta, como ele brilha? E como ele funciona, né? Fiz algumas pesquisas e cheguei ao ponto que o gadolínio, ele apresenta, como é que se diz, propriedades ferromagnéticas. No caso, ele é um material considerado também paramagnético. Os seus elétrons, podemos se dizer que seus elétrons ali, eles estão desalinhados, mas quando há um momento, mas quando eles estão desalinhados, mas quando ele entra em relação ao campo, ele vai causar o sinal. Mas por que ele vai causar esse sinal? Por que ele vai brilhar? Porque ele vai afetar diretamente no tempo de relaxamento dos prótons, né? Vai ser como uma sequência T2, que tem um TR, um tempo de repetição mais longo. E quando há esse tempo de repetição mais longo, ali, um pulso de 180 graus, ali vai gerar mais sinal em relação nos líquidos, na sequência T2. Mas o gadolínio, ele aparece na sequência T1. Então, o gadolínio, ele interfere na sequência T1. E quando, como explicamos aqui, quando ocorre movimento, então quando o gadolínio começa a entrar, passar ali pelas veias, pelas artérias, ele tá gerando movimento. E descobrimos que quando há movimento, há corrente elétrica, e quando há corrente elétrica, há campo magnético. Então, ele afeta no relaxamento, ele afeta no TR do T1. Então, quando ele afeta no TR do T1, ele faz com que aquelas áreas, como líquors, que era para aparecer escuros, tonalidades de cinzas ou tons mais pro preto, ele vai começar a brilhar ali, porque ele gerou um campo magnético maior que era necessário daquela sequência. E assim ele gera sinal entre as áreas adjacentes. Acredito que seja essa a resposta. E muito obrigado. A aula de hoje foi essa. Muito obrigado, mestre Tiago. Muito obrigado, Dr. Romero. Espero que tenha explicado da melhor forma para vocês. Muito obrigado e tchau, tchau.